Pelo sinal da Santa Cruz, vai Deus, nosso Senhor, os nossos inimigos, Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Maria Santíssima e o fogo do Espírito Santo esteja com vocês, meus irmãos e minhas irmãs, nesse dia 8 de maio de 2026, com a continuação do Seminário de Vida no Espírito Santo. Hoje, o terceiro dia, o tema será pecado e salvação. Dois temas em um só. E o Catecismo da Igreja Católica vai nos dizer assim sobre o pecado, lá no parágrafo 1849. É uma definição a qual o Catecismo nos dá. E antes de a gente ler essa leitura, eu peço que você curta, comente, compartilhe, ative o sininho para receber as notificações desse canal. Pode ser que saia barulho de cachorro, criança falando, com som, porque que ainda não tem um microfone que acaba cortando os barulhos externos. Então, meu irmão, peço que você, minha irmã, tenha paciência e acompanhe essa partilha e esse momento do Seminário de Vida no Espírito. A definição do pecado, Catecismo da Igreja Católica, 1849, vai dizer assim: o pecado é uma falta contra a razão, a verdade, a consciência reta, é uma falta ao amor verdadeiro para com Deus e para com o próximo, por causa de um apego perverso a certos bens. Fere a natureza do homem e ofende a solidariedade humana. Foi definido como uma palavra, um ato ou um desejo contrário à lei eterna. O pecado é ofensa a Deus. Pequei contra ti somente pequei, pratiquei o que é mal aos teus olhos. Pequei contra ti somente, pratiquei o que é mal aos teus olhos. Está lá no Salmo 50, versículo 6. Algumas Bíblias é 51. Depende da versão qual você tenha na sua casa. O pecado ergue-se contra o amor de Deus por nós e desvia dele os nossos corações. Como o primeiro pecado é uma desobediência, uma revolta contra Deus, por vontade de tornar-se como deuses, conhecendo e determinando o bem e o mal. Está lá no Gênesis, capítulo 3, versículo 5. Daí a gente já vai pegar essa passagem também. O pecado é, portanto, o amor de si mesmo, até o desprezo de Deus. Por essa exaltação orgulhosa de si, o pecado é diametralmente contrário à obediência de Jesus, que realiza a salvação. O pecado é contrário à palavra de Deus, o pecado é contrário à salvação de Jesus. O pecado é contrário a tudo aquilo que Deus nos deu e nos mostrou. Tudo aquilo que Deus, através dessa palavra, nos enviou para nos salvar. E esse pecado nos afasta dessa graça e dessa obediência a Deus. Pegando Gênesis, capítulo 3, já pega comigo lá, meu irmão, minha irmã. Palavra de Gênesis, capítulo 3. Vamos, você que tem sua Bíblia aí, não sei qual que você vai usar, mas vamos pegar sobre o pecado original, capítulo 3, tá? Ou a culpa original, conforme está escrito aí na sua Bíblia. Vai dizer assim, versículo 1: a serpente era o mais astuto de todos os animais do pecado que o Senhor Deus tinha formado. Ela disse à mulher: é verdade que Deus vos proibiu comer do fruto de toda a árvore do jardim? Olha, ela faz questiona Eva aqui. Ela, nesse momento, a serpente está falando com a Eva. Antes de nós continuarmos, eu quero que você busque ali, no versículo 2, aliás, versículo 1, no capítulo 1, versículo 29, vai dizer assim: Deus disse: eis que vos dou toda a erva que dá semente sobre a terra, e todas as árvores frutíferas que contêm em si mesmas a sua semente, para que vos sirvam de alimento, e a todos os animais da terra, e a todas as aves do céu, a tudo que se arrasta sobre a terra.
em que haja sopro da vida. Eu dou toda a erva verde por alimento. Então Deus deu tudo o que se arrastava, toda a semente, toda a árvore, todo aquilo que era necessário para o homem se alimentar. Mas Deus também proíbe eles, né, de comer uma fruta da árvore, de uma árvore. E ele vai falar aqui, versículo 8. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, do lado do Oriente, e colocou nele o homem que havia criado. O Senhor Deus fez brotar da terra toda sorte de árvores de aspecto agradável e de frutos bons para comer, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. Então, assim, Deus colocou a árvore da vida, da ciência do bem e do mal ali no meio. E ele proibiu eles de não comerem esse fruto. Ele falou assim, não é para comer, senão vocês vão morrer, né? E o que a serpente fala aqui? Pergunta para Eva, né? A mulher, versículo 2, vamos lá, capítulo 3, versículo 2. A mulher respondeu-lhe, podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, vós não comereis dele, nem o tocareis, para que não morrais. Deus havia proibido. Falou, não toque, não coma, senão vocês vão morrer, né? Vão perder a graça de Deus, né? E, a serpente, versículo 4 vai continuar assim. Oh não, tornou a serpente. Vós não morrereis, mas Deus bem sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. Primeira atitude de Eva, né, irmãos? Dá ouvidos ao mal. Dá ouvidos ao demônio. Meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo, jamais podemos dar ouvido ao mal, ao demônio. Jamais, jamais. A gente precisa lutar contra essas intenções a qual o demônio tem colocado em nosso coração, em nossa mente. E como fazer isso? Na oração. Não tem outra maneira. Pedir a graça de Deus para que a gente não dê ouvido às coisas do mundo, a qual é oferecido contrárias à palavra de Deus. O versículo 6 vai dizer assim: a mulher, vendo que o fruto da árvore era bom para comer, de agradável aspecto e muito apropriado para abrir a inteligência, tomou dele, comeu e o apresentou também ao seu marido, que comeu igualmente. Então os seus olhos abriram-se e, vendo que estavam nus, tomaram folhas de figueira, ligaram-nas e fizeram tangas para si. E eis que ouviram o barulho dos passos do Senhor Deus que passeava no jardim, à hora da brisa da tarde. O homem e sua mulher esconderam-se da face do Senhor Deus no meio das árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou-lhe: onde estás? E ele respondeu: ouvi o barulho dos vossos passos no jardim. Tive medo, porque estou nu, ocultei-me. O Senhor Deus disse: quem te revelou que estavas nu? Terias tu, porventura, comido do fruto da árvore que eu te havia proibido de comer? O homem respondeu: a mulher que pusestes ao meu lado apresentou-me deste fruto e eu comi. O Senhor Deus disse à mulher: por que fizestes isso? A serpente enganou-me, respondeu ela, e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: porque fizestes isso, serás maldita entre todos os animais domésticos e feras do campo. Andarás de rastros sobre o teu ventre e comerás o pó sobre os dias de tua vida. Poreis ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhes ferirás o calcanhar. Disse também a mulher: multiplicarei os sofrimentos de teu parto, darás à luz com dores. Teus desejos te impelirão para o teu marido, e tu estarás sob o seu domínio. E disse em seguida ao homem: por que ouvistes a voz de tua mulher, e comestes do fruto da árvore que eu te havia proibido comer? Maldita seja a terra, por tua causa. Tirarás dela, com trabalhos penosos, o teu sustento, todos os dias de tua vida. Ela te produzirá espinhos e abrolhos, e tu comerás a erva da terra. Comerás o teu pão com o suor do teu rosto, até que volte à terra,
de que fostes tirado, porque és pó, e pó te hás de tornar. Adão pôs à sua mulher o nome de Eva, porque ela era a mãe de todos os viventes. Versículo 23. O Senhor Deus expulsou do jardim do Éden, para que ele cultivasse a terra, de onde tinha sido tirado. E expulsou-o, e colocou ao oriente do jardim do Éden querubins armados de uma espada flamejante, para guardar o caminho da árvore da vida. Palavra do Senhor, graças a Deus. Se percebe, irmão, irmã, por causa de uma desobediência, por causa de uma ignorância, por causa da orgulho, querer ser deuses, querer ser maiores que deuses. Quando o homem começa a olhar para si mesmo, ele acaba se afastando da graça de Deus, acaba pecando contra o próprio Deus, porque ele olha para si, ele se acha maior que o próprio Deus. E o que a gente pode tirar disso? O que acontece? Primeiro, eles perderam as vestes da santidade original e ficaram nus. Foram despojados das vestes da graça. Né? Por quê? A hora que ele abriu os olhos, vamos dizer assim, se afastou da presença do Senhor, tirou os olhos da presença do Senhor, começou a olhar as coisas do mundo, o pecado atentou ao seu coração. O pecado ainda entrou na sua alma. E ele começou a ver a concupiscência, o mal, tudo aquilo que poderia atacar o seu interior. Outra consequência, desejo de possuir em vez de receber tudo como um dom. Colheu o fruto em vez de receber como um dom de Deus. Foi lá e colheu. Deus havia proibido. Deus nos proíbe de buscar coisas que não são da presença dele. Claro que Deus não vai te segurar, vai colocar você dentro de uma jaula, ou dentro de um quarto, dentro de uma parede, e falar, você não pode sair, não. Deus não deu a liberdade. Segunda, outra coisa, eles se esconderam-se. Por quê? Por medo. Perderam a visão da paternidade divina e passaram a se tratar como inimigos de Deus. Quando o homem se afasta, ele começa a ter medo de Deus. Não olhar Deus como um pai, não com amor, como aquele que nos ama, aquele que nos acolhe. Perderam, ficaram com a visão turva, o pai se tornou um patrão e, consequentemente, os filhos se tornaram empregados. O amor se tornou uma ameaça, por isso se esconderam. Medo como sinal de desconfiança. Vou me esconder de Deus, vou fugir de Deus, não quero mais ouvir a palavra de Deus. Isso porque a gente esquece que Deus, ele tem o coração aberto, está sempre com os braços abertos para nos acolher a partir do momento que eu e você decidamos e buscamos a sua presença. Visão distorcida sobre si e sobre Deus, acreditaram que haviam sido criados cegos. Sofrimentos e dores. Quantos sofrimentos e dores veio até nós, meu irmão e minha irmã? Quantas angústias, medo a partir do pecado original. Tudo isso nos afastou. São Paulo também vai dizendo para nós que o pecado, o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Mas também ele vai dizer assim que enquanto o salário do pecado é a morte, o dom de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O salário do pecado é a morte. Tudo que o pecado nos traz é a morte. Mas em Cristo Jesus, o dom de Deus é a vida eterna. Por isso eu e você, irmãos, precisamos voltar o quanto antes para Deus. Voltar o quanto antes e arrependermos de nossas falhas. Visão equivocada de um sobre o outro. Desejo de domínio sobre o outro. Começa a desejar dominar sobre o outro. Desejar ser maior que o outro. Desejar estar acima do que o outro. Morte, como consequência, acabei de falar, do pecado. Perderam o lugar protegido, guardado. Foram expulsos do jardim do Éden. Você viu lá que eles foram expulsos e Deus colocou um anjo. Acabamos de meditar a palavra, de ler a palavra. Brigas, rixas, ciúmes, assassinatos, deslealdades, mentiras, mágoas, ressentimento. Tudo isso acarretou do pecado original. Tudo isso nos afasta da presença de Deus. A corrupção. As pessoas
elas estão preocupadas só com o seu bem-estar, esquecem de olhar para o próximo, esquecem de olhar para as outras pessoas, esquecem de olhar porque a outra pessoa é igual a ela, é a imagem e semelhança de Deus, tanto que Deus nos criou imagem e semelhança. E, por fim, irmãos, teríamos muitas coisas a falar aqui sobre o pecado original, sobre o pecado que nos afastou da presença de Deus, nos afastou do, do Éden, do lugar das delícias, do paraíso. Né? E para encerrar, vai dizer assim que sobre Gálatas 5:19 ao 21 vai dizer assim, São Paulo vai nos falar sobre um pouco sobre algumas coisas do pecado. Vai falar assim: são bem conhecidas as obras da carne: imoralidade sexual, impureza, devassidão, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, intrigas, discórdias, facções, invejas, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. O pecado é um ato pessoal e por isso deve ser avaliado segundo a sua gravidade. É eu e você que pecamos, não é outra pessoa. Nós não temos nada a ver com a vida da outra pessoa. Eu e você precisamos olhar para dentro de nós. E se precisar, e como somos católicos, buscar um sacerdote para confessar nosso pecado, confessar nossos erros e se arrepender, e arrepender-nos e pedir perdão, para que possamos voltar a viver na graça de Deus. Mas, meu irmão, minha irmã, nós não ficamos só no pecado, senão aqui acabaria a nossa vida. Não teríamos direito a mais nada. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, Ele envia o seu Filho Jesus para me salvar, para te salvar, para nos libertar, para nos transformar, para nos guiar. Ele nos envia Jesus Cristo como Salvador, meu e teu. Eu quero pegar aqui uma passagem bíblica, já convido você, no capítulo 7 de Isaías, onde versículo 14, ele vai dizer aqui, já uma promessa de Deus, né? O Senhor falando aqui: por isso, o próprio Senhor vos dará um sinal. Uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e o chamará Deus conosco. Deus fala que através de uma virgem, Deus virá à terra. Deus conosco, Deus comigo, Deus com você. E no capítulo 9, versículo 1 vai dizer assim: o povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Sobre aqueles que habitavam uma região tenebrosa resplandeceu uma luz. Que bênção, irmão! Que bênção! E no versículo 5 também vai dizer assim: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, a soberania repousa sobre seus ombros, e ele se chama Conselheiro Admirável, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Eita glória! Seu império será grande e a paz sem fim sobre o trono de Davi. E em seu reino ele o firmará e o manterá pelo direito e pela justiça, desde agora e para sempre. Eis o que farás o zelo do Senhor dos exércitos. Capítulo 9. Se pega ali versículo 1, depois do versículo 5 ao 6. Capítulo 1, versículo 1 e o versículo 5 e 6 do profeta Isaías. E também eu quero proclamar aqui o que a palavra, o que o catecismo da igreja fala sobre nós, sobre a salvação em Cristo Jesus. O 457, parágrafo. O Verbo se fez carne para salvar-nos, reconciliando-nos com Deus. Foi Ele que nos amou, enviou-nos seu Filho como vítima de expiação por nossos pecados. Está lá, 1 João capítulo 4, versículo 10. O Pai enviou seu Filho como o Salvador do mundo. 1 João capítulo 4, versículo 14. Este
apareceu para tirar os pecados. Capítulo 3 do primeiro São João, versículo 5. Aqui são todas as cartas de São João, tá? Olha o que vai dizer para nós o escritor. Doente, nossa natureza precisava ser curada. Decaída, ser erguida. Morta, ser ressuscitada. Havíamos perdido a posse do bem. Era preciso nola restituir. Enclausurados nas trevas, era preciso trazer-nos à luz. Cativos, esperávamos um Salvador. Prisioneiros, um socorro. Escravos, um libertador. Essas razões eram sem importância. Aqui ele continua como uma pergunta agora. Essas razões eram sem importância? É uma pergunta a qual o escritor aqui do Catecismo está dizendo. Não eram tais que comoveriam a Deus a ponto de fazê-lo descer até nossa natureza humana para visitá-la? Uma vez que a humanidade se encontrava em um estado tão miserável e tão infeliz? E essas são perguntas a qual a pessoa que escreveu o catecismo faz. E Deus, na sua infinita misericórdia, ele envia seu Filho. Pega comigo já o Evangelho de São Lucas, capítulo 1, onde o anjo visita Maria. Já vamos pegar ali o versículo 30, né? Quando ele fala assim: o anjo disse-lhe, não temas, Maria, pois encontrastes graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Eita, irmãos e irmãs, que bênção! Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor, Deus, lhe dará o trono de seu pai Davi. Olha, é uma bênção, meu irmão. É uma bênção. Deus envia seu Filho para mim e para você. O trono de seu pai Davi. E reinará eternamente na casa de Jacó. E o seu reino não terá fim. E seu reino não terá fim. E aqui, olha que interessante. Maria perguntou ao anjo: como se fará isso, pois não conheço o homem? Respondeu-lhe o anjo: o Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá em sua sombra. Por isso, o ente santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. O ente santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Então, Deus se dignou enviar seu Filho para a minha salvação e para a tua salvação, para que fôssemos salvos, para que essa graça de Deus iluminasse nossas vidas, porque nós havíamos perdido a graça de Deus, havíamos perdido o paraíso. E aqui em Cristo Jesus alcançamos essa graça, em Cristo Jesus alcançamos a salvação. E a palavra vai dizer assim, no versículo 10 do capítulo 2, quando o anjo visita os pastores. Aliás, podemos pegar o versículo 8 do capítulo 2 de São Lucas. Havia nos redores uns pastores que vigiavam e guardavam seu rebanho nos campos durante a vigília da noite. Um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor refugiou ao redor deles, e tiveram grande temor. O anjo disse-lhes: não temais, eis que vos anuncio uma boa nova, que será alegria para todo o povo. Hoje vos nasceu na cidade de Davi um Salvador. Oh, glória a Deus, aleluia, irmão. Hoje nasceu na cidade de Davi um Salvador, que é o Cristo Senhor. Glória a vós, Senhor, meu irmão. Que possamos dar gritos de alegria aqui. Cristo, alegria. Isto você virá de sinal. Achareis um recém-nascido envolto em faixas e posto numa manjedoura. Glória a Deus. E olha aqui, versículo 13. E subitamente ao anjo se juntou uma multidão do exército celeste, que louvava a Deus e dizia: olha, glória a Deus no mais alto dos céus, e na terra paz aos homens, objetos da benevolência divina. Aleluia.
Meu irmão, minha irmã, que bênção, meu irmão. E o capítulo 1, Evangelho de São João, vai dizer assim para mim e para você também, irmão. Pega lá, já vai pegando. Conforme Deus vai me dando a graça, eu vou pegando as passagens bíblicas aqui, a gente vai meditando junto. Por isso que é bom que você coloque a sua Bíblia aí e busque comigo. Evangelho de São João, capítulo 1, vai dizer assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio junto de Deus. Tudo foi feito por ele, e sem ele nada foi feito. Nele havia vida, e a vida era a luz dos homens. Oita glória, aleluia! A luz resplandece nas trevas, e as trevas não o compreenderam. O verbo, versículo 9, o verbo era a verdadeira luz, que vindo ao mundo ilumina todo o homem. Quem que é o verbo? Jesus Cristo. Ele veio para mim, ele veio para você, irmão. Ele veio para a minha e a sua salvação. Estava aí, ó, olha o que a palavra, versículo 10 vai dizer. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para, para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos aqueles que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas sim de Deus. Glória a Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos sua glória, a glória que o Filho único recebe do Pai, cheio de graça e de verdade. Todos nós, versículo 16, todos nós recebemos da sua plenitude, graça sobre graça, pois a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Ninguém jamais viu Deus. O Filho único que está no seio do Pai foi quem o revelou. Glória a vós, Senhor. Que bênção, irmão, que bênção, irmã. E já vai pegando o Evangelho de São João de novo. Busca lá, capítulo de São João, versículo. Deixa eu aqui encontrar aqui a palavra, meu irmão. Versículo 3, tá, irmão? Capítulo 3, melhor. Capítulo 3, Evangelho de São João, capítulo 3. E olha que Jesus fala que Jesus está conversando com Nicodemos, né? E olha que Jesus fala, versículo 16, capítulo 3 do Evangelho de São João, versículo 16. Com efeito, de tal modo Deus amou o mundo, que lhe deu seu Filho único, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em Jesus Cristo, o Salvador. Glória a Deus. Aleluia. Eita glória. Pois Deus, versículo 17, pois Deus não enviou o Filho ao mundo para condená-lo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Meu irmão, minha irmã, olha a graça de Deus para mim e para você, onde eu e você não merecemos. Deus envia seu Filho como Salvador. Com efeito, ó, versículo 16, com efeito, de tal modo Deus amou a mim e a você, o mundo, que lhe deu seu Filho único, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus não enviou o Filho ao mundo para condená-lo, mas para que o mundo seja salvo por ele. E olha o versículo 18. Quem nele crê não é condenado. Quem nele crê não é condenado. E olha, continuando aqui. Porque, mas, quem não crê já está condenado. Porque não crê no nome do Filho único de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Meu irmão, minha irmã. E eu convido você a levar a Deus agora, neste momento, seu coração, sua mente, seus pensamentos. Primeiro momento, possamos pedir perdão pelos nossos pecados, pedir que o Senhor tenha misericórdia de nós, pedir que o Senhor volva seu olhar para cada um de nós, que possamos nesse momento nos arrependermos e falarmos com o Senhor, falar, Senhor, eu neste momento eu me arrependo de todos os meus pecados, porque eu quero alcançar a salvação da minha vida e da vida da minha família. Claro que eu não sou merecedor, mas pela tua graça, pela tua bondade, pela tua misericórdia, eu alcancei. Senhor, e também agradecendo, muito obrigado, Senhor, por enviar seu Filho Jesus, para que
e eu seja salvo. Porque ao pecar, eu perdi a salvação. Ao pecar, eu me afastei da tua graça. Ao pecar, eu me afastei da tua bondade. Ao pecar, eu me afastei da tua presença, Senhor. Obrigado, Jesus, por alcançar por mim, alcançar pela humanidade a salvação, que ao se entregar à cruz, na paixão onde tu derramastes o teu sangue, nos lavasses, nos purificasses, nos abençoasses. Amém.